Meus irmãos, graça e paz, muito boa noite. Nós vamos agora meditar na bendita palavra do Senhor e eu chamo sua atenção para o texto do Evangelho de João. A despeito de estar no nosso boletim, que faremos a leitura do capítulo 1, dos versos 14 a 18, eu quero ler já desde o primeiro verso. Por favor, não se assuste, o sermão não será maior por causa disso, tá? Mas é porque será muito esclarecedor para nós passarmos pela leitura desde o primeiro verso deste primeiro capítulo do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso de número 18. Assim nos diz a palavra de Deus. Ouça com atenção, com alegria, com fé. É a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Leia comigo, por favor, apenas o verso 14. Vamos ler juntos? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Você que crê e que conhece o sentido verdadeiro do Natal, talvez já tenha sido perguntado por algum amigo, colega de trabalho, por que o Natal é uma data tão especial para os cristãos? Ou talvez você nem necessariamente seja um cristão que pratica, que frequenta a igreja e que exercita essa fé, e talvez seja até uma pessoa que não acredita mesmo, mas talvez o motivo seja comum a todos nós, ou conhecido por todos nós. O Natal é tão especial porque se refere ao nascimento de Jesus, não é? Não é qualquer Natal, não é qualquer data natalícia, mas é a referência ao nascimento de Jesus Cristo. Mas talvez a pergunta continue: e por que é tão especial que ele tenha nascido? E talvez fiquemos na superfície da questão que está por trás dessa pergunta, imaginando que é importante porque é a referência ao nascimento da figura central de uma religião muito, digamos assim, popular no planeta, não é, que alcança aí todas as nações em maior ou menor medida. Mas eu quero insistir essa noite que há motivos ainda mais profundos para reverenciarmos o Natal, para dizermos que sim, ele trata de uma grande boa nova, motivo de grande alegria, e que sim, é muito justo que, por exemplo,
não é? O calendário seja demarcado, não é? Na era pós-cristã, ou melhor, pós-nascimento de Cristo, não é? Então, por que que esse evento ele é tão crucial para a humanidade e tão especial para os que creem? O Evangelho de João talvez sofra alguma injustiça quando falamos de Natal, porque nós temos o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, que nos informam sobre o nascimento de Jesus, os acontecimentos ali, o que antecede, o que acontece, toda a trama envolvida, e pelo menos cronologicamente João não começa pelo Natal, não é? O Evangelho de João começa assim, falando deste testemunho acerca de João Batista, esse testemunho acerca do Verbo, mas talvez você saiba, não é, que esses primeiros 14 versos do Evangelho de João, comumente são chamados de o prólogo do livro de João, do seu Evangelho. Ele funciona como uma primeira explicação para quem quer entender o livro. É como se João estivesse dizendo: olha, se você quer entender direitinho o meu Evangelho, ou o Evangelho sobre Jesus Cristo que eu estou entregando, que o Espírito Santo me inspirou a escrever, preste muita atenção nesse prólogo, ele determina a melhor compreensão. E o ponto alto do prólogo, ele vai caminhando, progredindo para uma culminância, e essa culminância é óbvio, o verso 14, não é? Em que ele fala do Natal, porque a ideia essencial para onde todo o prólogo está progredindo, o prólogo que diz que o Verbo estava com Deus desde o princípio, ele é Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, ele é a luz dos homens, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas há pessoas que receberam, pessoas creram. Quem são essas pessoas? Pessoas que receberam um nascimento diferente. Tem um tom meio misterioso, há um misto de esclarecimento e mistério aqui. O que é isso, não é? Um nascimento que não depende da vontade do homem, nem da carne, nem do sangue, um nascimento que depende de Deus. Essas pessoas que recebem isso, creem e recebem este Verbo. E aí ele diz: o Verbo, a propósito, nasceu também, não é? Porque o ponto alto, culminante desse prólogo, dessa primeira explicação para entendermos o Evangelho de João é: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e manifestou a glória de Deus. Em essência, é disto que João está nos falando no seu prólogo. Este é o ponto alto da sua explicação para entendermos a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, sob esse aspecto, podemos afirmar, sim, João também começa com o Natal. O assunto de João, o ponto alto da sua explicação de tudo que ele vai tratar neste Evangelho é o nascimento de Jesus Cristo, o Verbo eterno que se encarnou, que se fez carne, esteve conosco e manifestou a glória de Deus. E isso nos faz pensar na importância, no que há de tão especial no Natal, o que há de tão significativo, peculiar nesta data abençoada, neste período ou nesta referência, neste nascimento do Verbo eterno. E eu quero destacar aqui 3 aspectos que brotam deste verso 14, né? Toda a nossa mensagem em torno deste versículo de número 14, de modo que você vai entender que os 13 primeiros versos explicam quem é o Verbo. Jesus Cristo fala de que Ele é o Criador do mundo, do universo, de tudo que existe, nada foi criado sem Ele, Ele é Deus mesmo, Ele é o Filho que estava com o Pai desde a eternidade, Ele é a luz dos homens. O verso 14 é o ponto culminante: este Verbo nasceu, se tornou um de nós, esteve entre nós, manifestou a glória de Deus. E os versos 15 a 18 que lemos também fazem pequenas explicações do verso 14, de 1 a 13, quem é o Verbo. No verso 14, o ponto culminante, a verdade de que o Natal é esta maravilha mesmo, porque o Verbo se fez um de nós, esteve conosco e manifestou a glória de Deus. E os versos 15 a 18 explicam, trazem algumas pontuações dessas 3 verdades. Então eu quero compartilhar essas 3 verdades de forma muito simples e clara. O Natal é especial, primeiro, porque, como o texto mesmo nos diz, Deus se fez um de nós. É isso que o Natal
nos aponta, é isso que ele nos ensina. Também ele é muito especial porque não só Deus se fez um de nós, mas o Natal é como lemos no texto de Mateus 1:23, que ele se chamaria Emanuel, por ocasião do seu nascimento, porque isso significa que Deus está conosco. O Natal é especial porque Deus esteve e está entre nós. Por fim, o Natal é especial porque manifesta a glória de Deus. Então, tratando da encarnação, não é? Tratando dessa primeira verdade essencial, de que o Natal sim é muito especial, porque trata do fato de que Deus mesmo se fez homem. O pastor e escritor A.W. Tozer, comentando esta maravilha, certa vez escreveu: a majestade terrível da deidade foi misericordiosamente envolvida no frágil envelope da natureza humana para proteger a humanidade. Eu vou ler de novo. A majestade terrível da deidade foi misericordiosamente envolvida no frágil envelope da natureza humana para proteger a humanidade. C.S. Lewis disse isso de forma mais simples, mas igualmente profunda. O Filho de Deus tornou-se homem para que homens possam ser tornados filhos de Deus. Esta é a maravilha do Natal. O fato de Deus mesmo se encarnar, Deus o Filho, e o Verbo se fez carne. O Verbo, como foi explicado nos primeiros 13 versos, é aquele que é Deus mesmo. No princípio era o Verbo. Nós podemos admitir que sim, João está habilmente, interagindo com a audiência, com os leitores eventuais ali do primeiro século, que naquela cultura já muito helênica, não é? A influência do pensamento grego, aquela lógica pautada pela filosofia grega, e que valorizava muito essa ideia do logos, do logos, do verbo, da palavra, como princípio de verdade. Mas ele fala de coisa ainda mais profunda. Embora isso pudesse ser uma fonte para a comunicação, ele está falando daquela palavra mais essencial, se referindo a Deus mesmo, onde ele faz esta afirmação, se valendo da expressão no princípio. Ele está nos remetendo ao primeiro verso da Bíblia, a primeira afirmação inspirada pelo Espírito Santo, que nos diz que no princípio Deus criou todas as coisas, e é por isso que ele diz que este verbo é o verbo criador, sem o qual nada do que foi feito se fez. Não é apenas este princípio lógico da verdade, mas é mesmo Deus, o criador de todas as coisas. Então, se a ideia dessa palavra, enquanto um princípio para a descoberta da verdade, poderia ser uma ponte, não é somente disso que João estava falando. Ele está falando que Deus mesmo, o Criador de todas as coisas, aquilo que, ou aquele a quem os gregos se referiam como o princípio da verdade, ou para onde toda a virtude aponta, Ele mesmo é Jesus Cristo. E ele diz: este Deus se fez carne. O que era um absurdo àquela época, o que é um absurdo em qualquer época, porque é o Deus eterno, inefável, sem começo de dias, o eterno, no princípio, antes de que tudo houvesse, antes mesmo do tempo haver, de qualquer criatura, porque tudo fora de Deus é criatura. Ele é o Criador, Ele é de onde tudo se inicia. Ele se tornou parte. E isso é surpreendente, isso é arrebatador. Este Deus se tornou carne, sarx, o termo escolhido por João, que não denota a pecaminosidade humana, mas a fragilidade, como bem notou Tozer, ao dizer que sim, ele se reveste da nossa fragilidade para nos proteger, para nos abençoar. Na pastoral do boletim, que você deve ter aí à sua disposição, o reverendo Alceu menciona que Deus mesmo começou essa história de dar presentes no Natal. O Natal é um presente de Deus, porque Ele dá seu Filho, que encarnou, que se tornou um ser humano.
o Verbo, o Eterno, o Criador, o Eu Sou, a Palavra Eterna, encarnou, se tornou um de nós. Nós sabemos que esta palavra eterna, que nos trouxe a existência, ela passa a se comunicar com o ser criado, com os seres humanos, orientando, não é? Depois, com mais tempo, leia lá Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Mas após a ocorrência, após a queda, após o pecado, aquela ação humana terrível, infeliz, desgraçada, esta palavra continua vindo, continua se dirigindo ao ser humano, mas agora para corrigir o que havia sido quebrado, para consertar aquilo que havia sido, de alguma forma, defraudado. E aquela palavra que era, digamos assim, apenas orientadora, agora é redentora, corretiva. E nós temos a história da redenção. E essa palavra vai nos alcançando, e você vai ver ao longo da revelação bíblica, Deus, digamos assim, essa palavra eterna, Deus mesmo se acomodando às nossas condições para compreendê-la. E nós vamos ver a palavra de Deus se referindo a Ele, como tendo sentimentos como os nossos humanos, para nos permitir compreender minimamente o que se passa no coração do inefável Deus. Também aspectos humanos. Isso vai seguindo, e na teologia nós chamamos isso de acomodação. Mas essa palavra que vai se acomodando, vindo até nós para nos redimir, assume o ponto culminante desta acomodação amorosa para nos alcançar quando ela encarna. Não é assim que o escritor aos Hebreus entende esse progresso da revelação de Deus? Deus, que é o Verbo eterno, que é esta palavra de restauração e salvação, Ele mesmo tem falado, Ele tem vindo até nós por meio da sua palavra, Ele tem falado conosco. Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras para nos salvar, para nos resgatar, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, o Verbo encarnado, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Este é o ponto alto desse movimento gracioso de Deus que nos presenteia com seu Filho, o Verbo que se fez carne, o Verbo que encarnou, que veio até nós, se fez carne, frágil, exposto às fragilidades humanas. A expressão grega, ou o termo grego traduzido aqui por esta locução, se fez, não é, que nos aponta para essa voz no português reflexiva, no original é uma voz que não há no português, que é a voz média. Ela não é apenas a nossa voz reflexiva, né, que se fez a si mesmo, ou que lavou-se, né, aquele que lavou a si mesmo. Não tem apenas esse aspecto, o tem também, não é, de fazer sobre si, mas também o aspecto de fazer, porque isso é expressão da sua vontade. Ele fez sobre si aquilo que ele queria fazer, de modo que não se trata de uma obediência resignada do Filho diante da vontade expressa do Pai. Sim, Deus o Pai planejou, mas o cordeiro que foi imolado, morto por nós, desde antes da fundação do mundo, também o quis, é vontade dele. Então não é só que o Deus excelso, na pessoa do Filho, se tornou um ser humano, mas também que o Deus excelso, na pessoa do Filho, quis ser um ser humano, quis se envolver dessa fragilidade para nos envolver na sua proteção. E este é o grande presente do Natal. Deus manifestado em forma humana.
uma obediência ativa daquele que quis encarnar. Então, um primeiro excelente motivo para explicar por que o Natal é tão especial é porque ele é Deus encarnado, Jesus Cristo, Deus feito homem. Mas também, como dissemos, não é? É porque é Deus conosco, não somente Deus sendo um de nós, mas Deus conosco. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Literalmente, tabernaculou, um termo que faz referência àquela expressão do Antigo Testamento, que no livro de Êxodo, por exemplo, vai surgir com tanta frequência, e que no capítulo 40, só para citarmos um dos exemplos, Deus diz que, olha, o tabernáculo é a tenda do encontro, o encontro com Deus. Ou seja, essa expressão que João escolheu remete ao povo judeu da época, que Deus está conosco, o tabernáculo de Deus conosco é o seu Filho. Aquilo que apontava para a condição de, enfim, poder estar na presença de Deus, agora Deus mesmo veio até nós, porque se tornou um de nós e está conosco. O que aponta para o seu amor é uma identificação profunda. Ele veio, ele transpôs essa distância inimaginável, que não é só geométrica ou geográfica, espacial, mas é sobretudo uma distância moral. Tozer disse, não é? A majestade terrível da deidade. Meus irmãos, nós estamos falando de algo seríssimo. Quem poderia estar na presença de Deus? Deus veio à nossa presença. O apóstolo Paulo, expressando sua gratidão a Deus, a Cristo Jesus, ele diz: fiel é a palavra. Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. No texto original, a sequência exata dos termos é: Cristo Jesus veio ao mundo pecadores salvar. E essa justa posição de mundo e pecadores eram a ênfase do apóstolo para dizer que aqui é o lugar do pecado. Ele não veio só de muito longe, das alturas celestiais, ele veio de um lugar muito diferente. Ele é muito diferente. Nós acabamos de ter uma série de estudos, depois você dá uma entradinha lá no YouTube, você que não pôde acompanhar, intitulada Deus e Eu, não é, com interrogação mesmo, porque Ele é santíssimo, e Ele percorreu essa distância moral, espiritual, existencial, por amor. Por isso o Natal é tão especial, porque não somente Ele se tornou um ser humano, se expôs às nossas fragilidades, para ser o perfeito representante humano naquela cruz e pagar pelos nossos pecados e nos conquistar o perdão de Deus e ressuscitar para a vida eterna, como também Ele veio estar conosco. Hoje nós gozamos da presença constante do Seu Espírito. Ele foi nos preparar lugar, voltará e nos levará para onde Ele está, para que estejamos nós com Ele sempre. É por isso que o Natal é tão especial. Habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ô pastor, o senhor leu errado. Não li não, novamente, há uma pequena diferença na forma como o texto original está escrito. Ele está assim, literalmente: habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa expressão cheio de graça e de verdade está no final. João Ferreira, o nosso tradutor, capturou bem a essência do que estava sendo dito e, para deixar mais fluido no português, trouxe esse trecho cheio de graça e de verdade para perto, não é? Para dizer que ele se refere sim ao Verbo. Enquanto esteve aqui, manifestava essa graça e verdade, cheio, pleno, repleto de graça e de verdade. Por quê?
Porque nós somos pecadores. E essa é a verdade essencial sobre nós. Se você tivesse a oportunidade de perguntar aos evangelistas qual é o resumo dos sermões de Jesus, das mensagens que ele pregava, eles diriam para você: arrependei-vos e crede no Evangelho. A verdade de que precisamos nos arrepender, de que somos pecadores. E a graça manifesta no Evangelho que diz: em Cristo há perdão, reconciliação, caminho de volta para o Pai. E essa é a dinâmica da vida cristã, daquele que se converte, daquele que já é convertido, daquele que é crente há 50 anos, de todos nós, um constante arrependimento e fé, um lamento e abandono das práticas passadas e um prosseguir para as coisas que diante de nós estão oferecidas por Cristo, em Cristo. É por isso que Natal é tão especial, porque aponta para essa nova vida, para essas maravilhas. O salmista pensava nisso. O salmista falava desse verbo eterno no Salmo 85, quando disse: próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. A graça e a verdade se encontraram, justiça e paz se beijaram. E como dissemos, não só porque Deus se tornou um de nós, na pessoa do Filho, nosso representante naquela cruz para nos salvar. Não só esteve conosco, mas Natal manifesta a glória de Deus. E o texto nos diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. O termo traduzido por vimos, ele tem um significado ainda mais profundo do que simplesmente enxergar, conseguir ver, está ao alcance dos olhos, mas ele tem muito a ver também com as ideias de exame e verificação. Nós podemos constatar a sua glória, glória do unigênito do Pai, que ele era mesmo quem dizia ser. Isso foi possível a cada um de nós, de João, que esteve com ele, que a propósito, na carta que escreveu, primeira carta de João, no capítulo 1, verso 1, esse discípulo disse: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Ele foi, por assim dizer, examinado, escrutinado. Ele foi verificado como verdadeiro Deus encarnado entre nós, vivendo conosco, e isso manifesta a glória de Deus, a glória que Moisés quis ver e não pôde. Ela se manifestou quando Deus se tornou um de nós, esteve conosco, pleno, cheio, repleto de graça e de verdade. Ali se viu a glória de Deus na pessoa do Filho, do unigênito. Comprovadamente ele era o unigênito, ele era quem dizia ser. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. É nesse sentido que no verso 18 João diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, na intimidade do Pai, é quem o revelou. Talvez você esteja se perguntando: mas pastor, em que, por que e como isto mostra a glória de Deus? Em que o fato de Deus, na pessoa do Filho, ter deixado a sua glória, se tornado um de nós, ter deixado o ambiente da santidade e ter vindo para esse ambiente do pecado, manifestando verdade e graça, precisamos de arrependimento e nele podemos confiar. Em que isso revela a glória de Deus, a glória que Moisés quis ver? Meus irmãos, é nisso que reside a maravilha do Natal.
Se o Verbo não houvesse encarnado e estado entre nós manifestando a glória de Deus, nós não conheceríamos esta faceta da glória de Deus. Davi contempla a natureza e diz que o firmamento anuncia, as obras de Deus. Ele diz: os céus são uma constatação da glória de Deus. Eu e você, pela nossa experiência, pelo testemunho bíblico, podemos dizer o mesmo da natureza, dos grandes feitos de Deus. Deus é glorioso. Quando estivermos lá, a propósito, na glória, será uma manifestação da glória de Deus. Mas no Filho encarnado, nós vimos uma glória, ou a glória de Deus de uma forma muito especial. A glória do Deus que perdoa, a glória do Deus que se humilha, a glória do Deus que se dá em presente, a glória do Deus que resgata, a glória do Deus que é gracioso, a glória do Deus misericordioso, a glória do Deus que resgata. Esta glória se verificou no Natal. O Natal revela esse aspecto especialíssimo na glória de Deus, da glória de Deus. Quando ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Quando isso aconteceu, nós vimos a glória de Deus. Quando ele se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, nós vimos a glória de Deus. Quando ele foi enfaixado e deitado numa manjedoura, porque não havia lugar para ele e seus pais na hospedaria, nós vimos a glória de Deus. Quando ele, aos 12 anos, assentava-se entre os doutores e todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas, vimos a glória de Deus. Quando ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades, nós vimos a glória de Deus. Quando ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Nós vimos a glória de Deus. Quando ele não tinha aparência nem formosura, quando olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, vimos a sua glória. Quando ele, ressurreto, apareceu no meio dos discípulos e lhes disse: paz seja convosco, nós vimos a glória de Deus. Quando ele foi elevado às alturas à vista dos seus discípulos e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, nós vimos a glória de Deus. Quando por fim contemplarmos o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus, veremos a glória de Deus. Portanto, o Natal, sim, é muito especial. É especial porque nos lembra que Deus, na pessoa do Filho, se tornou um de nós. Na pessoa do Filho, ele cumpriu essa obra bendita, morto pelos nossos pecados, conquistando o perdão de Deus, ressurreto, porque a sua justiça foi aprovada diante de Deus, ressurreto para nos introduzir na vida eterna. Ele, que é cheio de graça e de verdade, a verdade de que precisamos nos render a este amor, porque somos necessitados desse perdão, e a graça que oferece esse perdão a cada um de nós. E isso revela a glória de Deus. Por isso é tão belo o Natal, por isso tão especial, a ponto de eu dizer que a expressão Feliz Natal é uma redundância. É o mesmo que dizer feliz felicidade, porque não há maior felicidade de ter Deus nascido para nos salvar. E eu quero deixar este apelo. Uma vez um irmão me perguntou: pastor, o senhor faz apelo? Eu digo: faço. Dura em média 40 minutos. É o sermão inteiro. O sermão é sempre um apelo ao nosso coração para nos rendermos a Cristo. Se você já crê, entregue-se ainda mais.
Natal é para isso. Que darei, pois, ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Se você ainda não crê, creia. É Natal. Deus rompeu todos esses limites. Quer que eu explique todos eles de novo? Não, né? Vamos caminhar para o fim. Eu quero orar por nossas vidas. Senhor, nós te louvamos por Cristo Jesus, pelo Natal, pelo nascimento bendito do Verbo eterno, aquele que não tem princípios de dias, um dia começou, nasceu, foi um bebezinho, viveu esta vida conosco, foi Ele mesmo, Tu conosco, ó Pai, operou essa obra bendita, nasceu porque um dia morreria para cumprir o Teu propósito, o Teu compromisso de nos resgatar, sofrendo a punição do nosso pecado, ressurgindo para a vida eterna, nos reconciliando contigo e nos introduzindo nesta mesma maravilhosa vida eterna. Por Ele nós aguardamos no Seu retorno. E assim nós queremos dizer, Senhor, temos visto a Tua glória na pessoa bendita do Teu Filho, por meio de quem o Senhor se revelou plenamente. Senhor, que haja em nosso coração acesso livre, morada plena dessa verdade graciosa, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar esta celebração, porque